Olá, muito boa noite a todos. Eu sou o professor Leonardo Barroso e estou aqui para poder passar para vocês alguns conceitos e algumas técnicas sobre aprendizagem. É importante falar que tudo que eu comentar, tudo que eu expressar aqui sobre aprendizagem é fruto de anos de trabalho como professor e também das minhas experiências pessoais com relação ao processo de produção do conhecimento. Eu sou professor de História, formado pela Universidade Católica do Salvador. Também já estudei alguns semestres no Bacharelado de Saúde na Universidade Federal da Bahia e atualmente me encontro como aluno graduando da Escola de Medicina Veterinária, também da Universidade Federal da Bahia. Todo esse meu processo de busca do conhecimento, de produção do conhecimento, produção do saber, sempre aconteceu de forma natural, mas dentro de uma perspectiva de grande necessidade de evoluir em algumas áreas, quebrando algumas barreiras sobre os paradigmas estabelecidos até o momento. Então, eu coloquei algumas questões que eu gostaria de comentar com vocês, que foram chaves para poder despertar nesse processo de busca do conhecimento. Espero que vocês façam bastante proveito disso e qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram colocar ou sugestão, podem sim sugerir e também podem entrar em contato comigo, que eu vou deixar o meu contato, e assim a gente pode construir ainda mais conhecimento. Eu sei que boa parte dos meus alunos que já me acompanham, que tem aula comigo, que compreende essa dimensão, eles podem até relatar para vocês, comentar como as nossas aulas fluem no sentido da construção justamente do conhecimento. Esse é o nome do meu canal, Tempo de Aprender, e eu espero que vocês façam visita, vejam os vídeos que eu vou postar, né? E comentem, né? A crítica sempre é importante para que a gente possa avaliar, melhorar e aprender. Então, primeira questão. O que é que trava o meu processo de aprendizagem? Duas são as perguntas que nós podemos fazer. A primeira, quais são os bloqueios que me impedem de aprender? Então, é necessário fazer essa reflexão. Foi o que eu fiz e o que eu faço no meu processo de construção do conhecimento de aprendizagem. O que é que me impede de aprender? A segunda questão é, quais as minhas capacidades e habilidades mentais? Observe que são duas perguntas chaves para que a gente possa abrir nossa mente para a construção desse processo. A primeira, a gente vai entender que esse bloqueio ele vai se basear em determinadas crenças que nós somos absorvidos por ela ao longo de nossa trajetória, ao longo de nossa caminhada. E essas crenças acabam se enraizando de tal maneira que nós nos separamos da nossa capacidade mental. Então é importante saber quais as nossas crenças nesse processo. A segunda é referente sobre habilidades que todos nós temos. Existem algumas habilidades, como a habilidade de memória fotográfica, como a habilidade de intuição, de criatividade, de percepção do ambiente. E essas habilidades podem ser treinadas. Alguns sujeitos nascem com essas habilidades bem aprimoradas e ao longo da vida conseguem desenvolver uma eficiência muito grande com relação ao seu processo de conhecimento. Outros sujeitos têm outras habilidades, então todos nós temos habilidades mentais. Então é necessário descobrir qual a nossa habilidade. Um outro tópico importante é a superfície de conhecimento que nós estamos. Primeiro,
sobre a nossa dimensão de vida, sobre as nossas experiências, sobre a nossa subjetividade, né? O que eu percebo sobre minha mente? O que é que eu sou capaz de perceber e de compreender sobre minha mente? Isso é super importante porque a mente, ela é multidimensional, ela vive várias realidades ao mesmo tempo. E nós não conseguimos captar todas essas realidades. Então, precisamos fazer essa reflexão. O que é que eu percebo sobre minha mente? O que é ficar na superfície dos pensamentos? Muitas vezes, nós travamos a nossa aprendizagem porque nós ficamos apenas na superfície, aquele primeiro momento, aquele primeiro ciclo de pensamentos que surge. A gente não se aprofunda, e por esse processo de não se aprofundar, nós acabamos ficando apenas com aquela ideia imediata sobre o assunto, aquela ideia imediata sobre a pessoa. Então, é necessário a gente aprofundar nos nossos pensamentos. Chegar a um determinado momento que a reflexão ela vai se incorporar às nossas ideias. Isso é muito importante. Contemplar seus pensamentos. Como minha mente reage à informação do meio? Observe que essa pergunta ela nos leva a uma dimensão bem interessante. Nós reagimos ao meio e imediatamente surgem determinados pensamentos. Essa reatividade ela surge fora do nosso controle, mas nós precisamos contemplar esses pensamentos. Por que surgiu essa reatividade? Será que essa é importante, essa não é importante? Essa aqui eu tenho que abstrair, deixar ela passar? Como é que eu vou lidar com isso? É um outro instrumento que trava a nossa aprendizagem. Quais pensamentos me levam para uma profundidade maior? Dentro dos pensamentos que eu tenho, nessa reação com o meio, quais são aqueles que conseguem me levar para uma profundidade? Isso daqui talvez seja um dos pontos que a gente consiga avançar bastante no processo da aprendizagem. Quando qualquer pessoa se aprofunda em um pensamento, ele é absorvido totalmente por esse pensamento. Aqui pode ser pensamentos bons, pensamentos ruins ou pensamentos indiferentes. Não importa. Nós somos absorvidos. Então, quando nós estamos aprendendo algo novo e a gente vai levar essa reflexão para esse processo que a gente está aprendendo, nós chegamos em uma profundidade que aí sim, parece que a aprendizagem ela começa a se instalar de uma forma muito mais eficiente. E um detalhe importante, como nós encaramos emocionalmente as situações. Então, olhe com amor para tudo ao seu redor. Olhar com amor não é aquele amor vulgar, né, que a maioria das pessoas acabam entendendo dessa forma. Mas é você conseguir admirar o seu pensamento, o seu raciocínio, e você conseguir fazer uma reflexão sobre a situação específica. Obviamente, é como se você tivesse, naquele momento, praticando um ato de amor com você mesmo e observando seus pensamentos, admirando esses pensamentos. Então, começa a surgir uma clareza, tudo começa a fazer sentido. Observar as plantas, entender a dimensão da beleza da planta, a dimensão artística dos artistas que conseguem reproduzir aquela planta, entender a dimensão biológica, entender a dimensão espiritual. Então, o amor é aquilo que consegue absorver tudo. Então, ele é importante também no processo de aprendizagem. Como desenvolver o olhar de contemplação de si e do outro? Isso é muito importante. Quando a gente consegue fugir da ambiguidade e da disputa de bem e de mal, de certo e de errado, e quando a gente começa a dar uma escuta plena à pessoa que fala, seja o professor, o pai, a mãe, qualquer um, quando a gente consegue aprender a fazer isso, nós direcionamos a nossa atenção para aquele processo e aí a aprendizagem fica muito mais fácil, fica suave, super sutil. Como fazer para meditar sobre perspectivas mentais? Isso é super importante, porque geralmente a meditação ela também sofre um estigma, né? O estigma apenas da contemplação exacerbada,
ou então o estigma de que para meditar você precisa ter uma determinada posição física, uma determinada posição espiritual. Na verdade, isso pouco importa. Meditar é o ato de você respirar e observar enquanto respira. E se nós conseguirmos alinhar esse processo à perspectiva de um determinado conhecimento, nós nos aprofundamos em todo o processo. Seria você receber uma questão super difícil de matemática, de um assunto que você acabou de aprender, e ao invés de ficar afoito, né, ou com euforia para poder resolver aquela questão, ou achando que tem muita dificuldade, seria ler a questão, respirar, esperar dar o tempo necessário para que a mente construa toda aquela roda de saber que ela conseguiu absorver. Às vezes sem a nossa intenção, a mente tem essa capacidade, ela consegue interagir com tudo ao nosso redor. Então é necessário meditar muitas vezes sobre essas perspectivas mentais, deixar fluir, porque quando a mente flui, o aprendizado também flui junto com ela. E uma coisa muito importante, tenha absoluta fé em você. Abandonando o controle, um mundo novo se abre e traz para nós a possibilidade de compreender as potencialidades de quem somos. Então, é necessário ter absoluta fé em você. Tem uma questão que ocorre com todas as pessoas que realizam provas. Ao realizar uma prova, muitas vezes a mente processa o significado muito mais rápido do que o nosso aspecto consciente é capaz de identificar. Então, nós respondemos a prova. Logo em seguida, a gente vai fazer a correção antes de entregar a prova. Então, nós apagamos e modificamos aquela resposta que nós demos. E quando nós vemos a resposta, bate aquela indignação porque tínhamos respondido certo. E por uma questão de não ter essa fé absoluta no nosso processo cognitivo, na nossa memória, em quem nós somos, nas nossas potencialidades, a gente erra a questão. Então, observa que ter essa absoluta fé em você é aquilo que se faz necessário para que a gente tenha uma eficiência na aprendizagem. Não importa em que escolas, doutrinas ou aparatos psicológicos diversos, são elementos que existem em todos nós. São elementos que existem na natureza e na essência humana. Então, precisamos apenas deixar fluir de forma natural esse processo de aprendizagem. Liberte-se do medo. O medo de errar. O medo de não ser eficiente. O medo de esquecer. Então, o medo é um fator que bloqueia tudo na nossa vida. Ele é importante no ponto de vista biológico, no momento que ele consegue preservar a nossa vida. Agora, dentro do processo da aprendizagem, o medo, ele torna-se algo extremamente inapropriado. Então, a gente precisa aprender a se libertar do medo. Como o medo atrapalha no desenvolvimento do aprendizado, do meu aprendizado? Por que eu tenho medo, de fato? Eu tenho medo de uma prova difícil, eu tenho medo de não aprender, eu tenho medo de esquecer. Então, precisamos identificar esses medos. O que ocorre ao libertar-se dele? Como todo processo de libertação, a iluminação é algo inerente. Quando a gente consegue se libertar do medo, a realidade ela se ilumina para nós. E ao se iluminar, nós conseguimos ser totalmente eficientes, ser totalmente tranquilos em nosso processo de aprendizagem. Ok? Então, para quem gostou dessa pequena introdução sobre essa questão da aprendizagem, eu fiz um e-book, né, Como Destravar Sua Aprendizagem, leitura super rápida. Aí está a página, né, vocês podem visitar. Leitura tranquila, 12 a 14 páginas. Não é uma linguagem difícil, é uma linguagem de acesso a qualquer nível de escolaridade. Traz algumas questões espirituais baseadas
na minha experiência de vida como professor, mas também como um ser humano que busca muito o conhecimento e busca também o autoconhecimento. Busca também a espiritualidade como um processo de desenvolver inteligência. Aqui é o meu contato, e vocês podem, caso queiram, entrar em contato comigo para saber dos meus cursos de aprendizagem e também para saber meu curso de reforço escolar, ensino médio e ensino fundamental 2. Conto com vocês, qualquer coisa, pode sim escrever aí, perguntar e pode também oferecer sugestões, né? Como todo processo de aprendizagem, isso é super válido para que a gente possa, de fato, avançar no nosso desenvolvimento. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima, pessoal, e aguardo vocês lá.